Começou o Hashtag Educa de hoje, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, ao vivo, aqui pela NET e no Facebook. Você que acompanha a gente já sabe, participe, conte conte as suas experiências, conte pra gente a sua maneira de lidar com os assuntos que a gente trata dentro da escola e hoje, em especial, o assunto é cultura indígena e a gente quer te ouvir. Por isso, no Facebook, participe, mande suas sugestões, críticas, enfim, conte a sua experiência aí nas postagens. Durante todo o programa, a gente vai alimentar as postagens com conteúdos diversos sobre o assunto. E, se você está acompanhando pela televisão aí no conforto de uma tela muito maior, você participa com a gente pelo WhatsApp. No Rio de Janeiro, né? Mas se você não é do Rio de Janeiro, o telefone é 98-909-1488. A gente aguarda, a gente quer te ouvir. E o tema de hoje é super importante, gente. É cultura indígena. Como é que você, professor, trabalha a cultura indígena na sua escola? Você lida só com a questão indígena na área das artes, de repente na disciplina de história, ou você vai além? A gente quer te ouvir, viu? A lei número 11.645, de 10 de março de 2008, tornou obrigatória a inclusão da temática História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena nas escolas públicas e particulares de todo o país. Os conteúdos devem ser ministrados em todo o currículo escolar, em especial em educação artística, literatura e história brasileiras. Mas será que a escola não pode abraçar um projeto mais amplo, envolvendo a escola inteira, desde a sala de aula até a gestão? É isso que a gente vai saber, porque aqui do meu lado está a professora e coordenadora pedagógica, Daniele Rodrigues, que é coordenadora pedagógica do CIEP Poeta Cruz e Souza, aqui no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda ao Hashtag Educa, professora. Muito obrigada, boa tarde. E olha só, para a gente começar a conversa de hoje, eu vou trazer uns números, que é bom que a gente fique atento, porque consegue desenhar o cenário da importância de se trabalhar a cultura indígena na escola. De acordo com o censo de 2010, feito pelo IBGE, cerca de 900 mil índios vivem no Brasil. São 305 etnias e pelo menos 274 línguas. Estes números fazem do Brasil um dos países com a maior diversidade sociocultural do planeta. Em todas as regiões brasileiras, sul, norte, sudeste, enfim, nós encontramos populações indígenas morando nas cidades, nos ambientes urbanos e no campo. Professora, a escola de ensino fundamental e não indígena, que são as escolas das redes públicas e, enfim, das particulares também, essas escolas estão aptas a trabalhar a cultura indígena ou ainda é um conhecimento, ou melhor, um reconhecimento negligenciado por parte da escola? Então, a lei, a gente vê aí, completou 10 anos, né? Já era, né, ao meu ver, já é tempo suficiente para as escolas estarem trabalhando. Mas isso daí esbarra em algumas questões, né? Do preparo do professor, dos cursos, né? Oferta de cursos sobre o tema. E tem que haver mesmo interesse, a pesquisa, para que fortaleça esse tema dentro do currículo escolar, né? Então, infelizmente, ainda não é dada a ênfase necessária na maioria das escolas. Foi bom você falar sobre isso, porque você tem uma moção especial, né? Ascendência indígena não tem, mas o que te motivou a trabalhar a cultura indígena na escola? Olha, isso aí vem em etapas, tá? Desde criança já era algo que me despertava, né? Na minha infância, quando a gente via imagem indígena, era sempre algo muito exótico, estereotipado. Eram aqueles vídeos em preto e branco. Não sei se você já viu, dizem, com aquela imagem acelerada, aquela narrativa nada atraente. Mas ainda assim, eu sempre observei que ali no meio daquelas imagens, as pessoas estavam vivendo de uma forma diferente da que eu vivia.
e sorrindo, e cuidando dos filhos, e desde pequena eu sempre observei isso. Cresci com isso daí, né, na minha memória, sem ter o contato direto com os povos indígenas. E aconteceu no ano de 2000, teve a comemoração dos 500 anos, né, do descobrimento. Sim. E ficou uma coisa assim muito marcada, que lá considerada a Terra do Descobrimento, que é lá em Porto Seguro, teve um marco, né, uma grande comemoração. E ali aconteceu um conflito justamente na época da comemoração, que o governo fez um evento, mas os indígenas daquela área não participaram desse evento e eles acharam que iriam participar. Afinal de contas, né? Como é que faz uma festa e tudo? Dos residentes oficiais do país. Né? E aí aconteceu um conflito naquela época e me deixou isso muito marcado em 2000. Eu já dava aula na rede e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Como reverter isso? Ainda não existia a lei. E né? Você chegou a participar, né? Das assembleias de fóruns, né? Fóruns promovidos com a participação da rede municipal, que as redes participaram acompanharam os textos, né? Desde 2006, aqui no Rio de Janeiro, no Clube Municipal. Eu participei, acompanhei como estava sendo formulada a entrada dos povos indígenas na temática, porque antes era só afro-brasileiro. Cultura afro-brasileira. Cultura afro-brasileira. E aí fui acompanhando. Em 2006, eu fui num desses fóruns, houve uma questão foi levantada, né, por um dos integrantes lá da mesa, que não tinha nenhum indígena ali, né? Estava falando dessa implementação e não tinha ninguém ali para representar. Então, e aquilo ficou na minha cabeça, mas não tinha realmente nenhum indígena ali para se justificar. Em 2012, falei que é tudo em etapas, né? Estou falando desde a infância, essa coisa toda. Em 2012, participei do simpósio Séculos Indígenas do Brasil. E ali eu tive a resposta, por que eles não estavam lá? Né? De uma forma, sem ninguém perguntar, foi muito espontâneo. O representante Ailton Krenak, ele começou a fala dele justamente, né, explicando essa questão da dificuldade do deslocamento, a dificuldade que o indígena tem de chegar aos lugares, de levar sua voz, né? Ele não é dono de mídia nenhuma para poder levar, para poder multiplicar o conhecimento para a população, né? E aquilo ali foi se encaixando uma coisa, foi se encaixando a outra. E eu já havia feito o meu curso com o Anima Escola, né? Que é uma ferramenta importante aí nesse processo. E foi que eu pensei, a mídia da animação, né? Eu já estava ali preparada. Pode ser uma parceira. Uma parceira, e ela vai longe, né? Vai até, às vezes até mais longe que um livro, porque já passou em festivais aí, em vários... Nossos filmes já passaram em festivais. Aí. A gente vai falar sobre isso mais um pouquinho, mas já tem interatividade. E o que ela falou é uma verdade. Para a gente poder... As escolas, eu acho que têm um papel fundamental nisso, pelo menos na minha opinião, porque se você tem uma dificuldade para que a voz indígena percorra todo o território brasileiro, né, nesse deslocamento para ela se fazer conhecer, a gente tem escola nesse país todo, e talvez do lado de uma comunidade indígena. Então, eu acho que a escola pode, nesse sentido, ir além. Isso. Né? Mas a gente já tem, olha só, a gente já tem interatividade aqui. Mônica Mello, olá, pessoal, prestigiando essa boniteza de trabalho. Dione Andrade, desmistificando estereótipos, maravilhoso. Renato Freitas, via WhatsApp. Quais são as maiores dificuldades para quebrar certos estereótipos que existem acerca da cultura indígena? E Andréa Barros, muito mais que um dia, uma história a ser respeitada. Eu acho que a gente estava falando sobre isso, né? Fica aquela imagem congelada. Congelada do cinema. O indígena é o exótico, né? Isso, né? Congelada, imagem de 1500, né? Ninguém quer ver indígena com o celular na mão.
As pessoas, né, a sociedade urbana fica muito intrigada com isso. Pessoal que é o indígena congelado em 1500. Agora, olha só, a gente vai acompanhar um trechinho do trabalho da professora. Ela é coordenadora pedagógica. De repente, você está pensando assim, como é que uma coordenadora pedagógica, que não é professora regente, não está na sala de aula, faz um trabalho sobre cultura indígena na escola envolvendo todo mundo? A gente vai ver um trechinho agora que a professora mandou para a gente, da mostra indígena, feita agora, há poucos dias. Você vai dar uma olhada e vai se encantar. Acompanha aí. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar de novo o vídeo, porque está travando um pouquinho na internet, na hora da gente passar, e também acho que tá com um probleminha de áudio. A gente vai liberar agora o trabalho lá com as crianças lá no CIEP. É uma pena, a gente vai colocar no Facebook aí o trechinho da aula. Eu só vou narrar para quem está acompanhando, mas você já está olhando aí no Facebook. Se você estiver em casa acompanhando a gente pela TV e quiser dar uma olhada aqui na nossa página no Face, o vídeo já está disponível ali que a gente está colocando para você poder acompanhar. Só para a gente poder entender o que estava ali, porque a gente teve um problema técnico, não deu para mostrar, as crianças estão fazendo... estão cantando como se estivessem numa roda, né, com instrumento indígenas, cantando numa língua que é Aquela ali é Pachorrã. Olha só. Depois tem um momento, é muito bonitinho, uma menininha, ela explica um mapa aonde as etnias estão distribuídas, né, e as crianças, enfim, falam ali da diferença das etnias. Isso. Depois elas vão para um outro momento, que é a leitura da literatura indígena, né? Isso. E depois a gente tem uma mostra com os artefatos que a professora trouxe. E eu queria que você mostrasse para a gente. Isso, eu trouxe uma pequena parte, tá? Que ali é uma extensão de um museu lá em casa, tá virando, né? Aqui, para mostrar um pouco até essa variedade, né? Das culturas que tem. Isso aqui se chama cuité, né? O povo assurini faz esse grafismo. É usado para alimentação, né? Isso é uma casca? Isso é uma casca. Uma casca? O tamanho da fruta qual é, né? Daí cortou ao meio, é o cuité. Eles usam para se alimentar, né? Aqui com cuité. E aí... peteca, né? Um brinquedo inventado pelos indígenas, gente, né? É um modo tradicional com a palha, né? Com a pena mesmo. É peteca inventada pelos indígenas, né? A professora sabe que no final do programa eu vou tentar jogar. Aí, né? Aqui, uma famosa arte plumária, né? Que as pessoas gostam de chamar de cocar, mas em cada povo recebe um nome diferente. Né, um enfeite de cabeça, esse daqui. Então não é do cocar, povo. A gente chama errado até hoje, as pessoas, errado. O tupi acabou entrando mais como comum em se falar. Falar oca, né, falar cocá, isso daí, como nós vimos, são 274 línguas que existem atualmente. E a gente fica usando uma só, né? E aí eu acabo usando o português, né, para não... escolher uma só, né? Aí, essa daqui é uma arte plumária. A gente tem que tentar aí desmistificar até a linguagem. Esse aqui muita gente gosta, que é uma joia. E a joia mesmo, tem um valor de joia, que é o colar do Alto Xingu, né? Que é feito de casca de caramujo. Acredite se quiser. Cortado em pequenos filetes. Gente, olha trabalho. Só, é porque vocês não têm como ver. A sensação que tem é como se fossem paetê
filetadinho, tão fininho como o paetê, mas que tem textura de concha de praia mesmo, porque é a casca do caramujo. Gente, é incrível. É joia, é uma joia. É bem impressionante o trabalho que eles têm. E esse daqui, que eu considero o meu troféu, porque é uma coisa muito rara acontecer, é um tipo de presente, são as pessoas, né, as mulheres, né, as mulheres se reuniram do povo Calapalo quando eu estive lá no Xingu e me deram os presentes. Isso é muito raro acontecer. É um colar. É um colar. Aqui é o símbolo, né, que elas colocam, que é símbolo da mulher, tá? Do Xingu, do Alto Xingu. Quando acontece a cerimônia do Quarupi, e não sei se vocês sabem, cada tronco do Quarupi, são aqueles troncos enfeitados, representa uma pessoa importante que morreu. Aquela festa toda do Quarupi em homenagem às pessoas importantes que morreram recentemente. E quando tem tronco de uma mulher, é pintado com essa imagem. Que interessante. Agora, para quem está acompanhando e está pensando assim, mas como que ela faz isso? Ela leva para a sala de aula, ela empresta isso para os professores, já que ela é coordenadora pedagógica, ela empresta isso para os outros professores? Não, você tem uma oficina de cultura indígena, não é isso? Exato. Que é dividida em duas partes. Isso. Como é que é essa oficina? A primeira parte é a produção do filme, né? Do filme de animação. Isso daí foi possível através do projeto Anima Escola, em parceria com a Anima Mundi, né? E aí, nós fizemos a 6ª animação, né? Foram feitas 6 animações desde 2012, cada uma sobre uma etnia. E vocês fazem um período de produção, ou seja, pesquisa, vocês visitam o museu, né? A pesquisa de campo ela é feita diretamente com o representante indígena. Como aqui no Rio de Janeiro não tem muitas aldeias, né? Nós só fomos a uma aldeia mesmo, fomos a uma aldeia Guarani, que é mais próxima. Nós fazemos o contato numa ambientação, em algum lugar que seja possível experimentar uma vivência daquele povo. Então, em todas as produções, teve uma ambientação, teve o contato das crianças ouvindo diretamente o indígena. Tá? Não há pesquisa em livros, é sempre direto das crianças com o indígena, dando voz, aquilo que eu sempre quis fazer, dar voz aos indígenas. E as crianças mostrando aquilo que entenderam através da animação. E aí, num segundo momento, esse vídeo é exibido na escola e é passado para os alunos menores? Como é que é isso? Isso. Né, o filme pronto, que esse projeto, a produção costuma ser no 2º semestre, né, por conta do calendário do Anima Escola. E a gente atende, né, de equipamento, do curso e tudo. No início do ano seguinte, as crianças são preparadas para dar palestra, seminário para toda a escola. E a gente coloca todas as turmas assistem. Né, nós fizemos ali 14 palestras diferentes. Olha só que interessante, gente. O projeto existe desde 2011, não é isso? 2012. Desde 2012. A oficina ocorre no contraturno, isso. Não é? Todas as crianças participam, aquelas que têm interesse, fazem a inscrição, e aí tem um número de vagas, né? O número... Mas, enfim, é possível, professor. O programa está acabando, que é uma pena, porque a gente tem ainda muita coisa para mostrar e para conversar. Mas você não deixe de acompanhar as postagens no Facebook. A gente está colocando ali as animações das crianças, todos os conteúdos, os livros que a professora trouxe para mostrar. Ou seja, você vai ter aporte suficiente para você poder enriquecer a sua prática na sua escola sobre cultura indígena. O portal da Multirio também tem conteúdo para você buscar. Enfim, bastante coisa para que a gente possa dar uma virada nesse jogo aí da cultura indígena dentro da sala de aula, né, professora? Estereótipo não precisa ter mais isso na escola, né? Agora tem que ser a cultura real e contemporânea indígena. Se alguém tiver dúvidas para tirar com você, como é que faz? Procura, tem Facebook... A escola tem blog? A escola tem Facebook, eu também tenho o meu, né, Daniele Rodrigues, e o Facebook da escola CIEP Poeta Cruz e Souza. Você que acompanha a gente, que de repente é de outra parte do país e tem mais experiências para trocar,
troque com a gente. Quanto mais conhecimento compartilhado, é melhor. E para a valorização da cultura indígena, então, e para que a gente possa vencer os estereótipos e adiante, então é muito melhor isso. A sua participação enriquece muito. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Hashtag Educa. E você que acompanhou, olha, mais conteúdo no Facebook e no portal. E a gente se vê no próximo hashtag. Até lá!